Muito bem, pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa questãozinha. Leia o texto a seguir. Um dos períodos da história do México mais riscados, apagados e emendados com maior fúria tem sido o da Nova Espanha. A Nova Espanha não se parece nem com o México pré-colombiano, nem com o atual, e muito menos com a Espanha, apesar do nome, embora tenha sido um território submetido à coroa espanhola. Então veja, a questão aqui vai falar a respeito do quê? Desta sociedade colonial que vai ser construída na Nova Espanha, que na verdade é um resumo geral de tudo que acontece na história da América espanhola, na verdade. Então olha só, primeiro passo, quando ele fala em sociedade, a gente tem que pensar da seguinte maneira: quem veio da Espanha para cá? O cara que no caso lá não tinha muita condição de, no caso, ser alguém na vida. Resultado, vem para cá o espanhol, que no caso aqui vem para a América, tá? E esse espanhol que vem na América, vem para cá, ele acaba se dividindo em dois grupos, tá? Entre aquele que nasceu na Espanha, tá? Que vai ser chamado com o nome de chapetone. Isso aqui não está citado na questão, tá? Então, ó, espanhol que nasceu na Espanha, eu sei, é estranho falar assim, né? Mas como é um império colonial, você tem um espanhol que nasce na Espanha, você tem um espanhol que nasce na América, tem um espanhol que nasce nas Antilhas e assim por diante. Agora, o espanhol que nasceu na Espanha e veio de lá, ele é chamado de chapetone. O espanhol que nasceu aqui na América, tá? Então, ó, estou falando da América, o espanhol que nasceu aqui, tá? Ele acaba sendo chamado por crioulo, com dois L's. Tá? Então esses são os dois tipos de espanhol que estavam aqui. O restante seriam o quê? Escravos. A maior parcela de escravos aqui no caso é de nativos, escravos índios. Vai ter escravo negro? Vai, mas é a minoria. A maior parte é de escravos índios. Tá? A sociedade colonial basicamente é isso aqui. Tá? Aí lógico, vai ter o clérigo que vem para cá. Vai ter o cara que vai se dar bem aqui na vida. O crioulo, por exemplo, ele pode ser rico. Até mais rico que o chapetone. Mas o crioulo, por ter nascido na América, ele está numa situação, numa composição secundária na sociedade. Ele não tem, por exemplo, direitos políticos. Política não é o forte dele. Esse cara aqui, apesar de ser até às vezes mais pobre em posses do que o crioulo, ele tem direitos políticos. Então é ele quem comanda a política aqui na situação. Perfeito? Então é esse o panorama da estranha América colonial. Perfeito? No caso espanhola. Então veja só, na letra A, se apoiava, como na sociedade colonial brasileira, tive citado aqui, em uma divisão bipolar entre senhores europeus de um lado e escravos africanos do outro. Cadê o índio? Cadê o cara que veio para cá? Cadê o cara que nasceu aqui? Então, ó, tá falsa a letra A. Se distinguia de outras sociedades coloniais, correto, pois as diferenças sociais presentes nela eram de classe e não de cunho étnico. Não importava a cor da pele para a determinação de um lugar social, mas as posses de um indivíduo, certo? E o negro, como é que faz para chegar lá em cima? Como é que ele começa? Como é que ele vai conseguir ter posse? E o índio? Né? Falsa letra B. Vamos para a letra C. Vamos virar a página e torcer para que não faça uma lambança. Fez, mas já está consertada. Olha só. A letra C. Se tratava, como em outras sociedades coloniais, de uma sociedade de superiores e de inferiores, que entretanto reconhecia os mestiços, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas, como fazendo parte da elite política local? Não, né? É só o espanhol que nasceu na Espanha e veio para cá. O chapetone. Recaíam exclusivamente os privilégios da sociedade colonial sobre a minoria branca, que apresentava, contudo, uma divisão interna entre aqueles brancos nascidos na Europa, ocupantes dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições claramente secundárias na hierarquia social. Perfeito. Aqui ele está falando, sem citar os nomes, do chapetone e do crioulo. Muito bem, está aqui, ó, chapetones e crioulos. Correta a letra D. Se constituía em uma sociedade com uma estrutura hierárquica bem clara,
em cuja base se encontravam os grupos desprovidos de quaisquer direitos sociais, índios e negros, ambos trabalhando como escravos e sendo tratados exclusivamente como mercadoria, vendidos e comprados em grandes mercados nas principais cidades mexicanas. Bobagem, né? Então tá aqui, ó, correta mesmo a letra D.